Olá, eu sou o Eduardo Prado, é muito bom ter você por aqui na aula número 9 e nós falaremos sobre o gatilho mental da reciprocidade. Então pega caneta e papel aí, porque essa aula é muito importante. O gatilho mental da reciprocidade é um gatilho muito poderoso, que agrega muito. Lembra que eu falei quando eu expliquei sobre o gatilho mental? O gatilho mental da reciprocidade leva o cliente a ter um impulso muito forte para a reação do cliente ser querer retribuir. E adivinha como é que um comprador retribui para um vendedor? Comprando. Bom, como é que nós vamos fazer com o gatilho mental da reciprocidade? Lembra do passo a passo? A gente começa uma conversa, colocamos a nossa autoridade para chamar a atenção do cliente. E agora, Prado? Agora eu começo a fazer perguntas. Porque o gatilho mental da reciprocidade só vai ser bem utilizado se eu obter muitas informações do cliente em relação às dores, às necessidades, às características, às expectativas do cliente em relação ao seu produto ou ao seu serviço. E no momento que você conseguir encaixar o gatilho mental da reciprocidade, você cria uma atmosfera muito favorável para fechar negócio. O que é importante no gatilho mental da reciprocidade? Se você olhar aí no seu segmento, no serviço ou no produto que você vende, geralmente o cliente tem alguns problemas que podem ser solucionados com algumas informações, algumas dicas. Eu vou te dar um exemplo. Quem trabalha com elétrica tem o gatilho mental da reciprocidade. Eu ensino para os meus alunos que trabalham com elétrica, principalmente os alunos de mentoria. Nós nos reunimos 4 horas todas as semanas e ali a gente trata sobre as estratégias. Bom, uma pessoa que trabalha com elétrica sabe que a falta de um dispositivo chamado DPS, dispositivo contra surto, o que é isso? É como se fosse um disjuntor, só que ele tem outra finalidade. Todas as vezes que acontece algum raio ou que algum motor muito grande se movimenta, um elevador, por exemplo. Quando um elevador está se movimentando num prédio, ele emite uma onda, que é um surto elétrico. Esse surto elétrico vai pelo cabeamento e chega lá no ponto final, que é o seu eletrodoméstico. É por isso que às vezes queima alguma coisa e você não sabe por que queimou. Por exemplo, se você mora próximo de uma grande marcenaria que tem aqueles motores grandes, toda vez que aquele motor funcionar, ele vai emitir um surto elétrico que vai pelo cabeamento e ele vai até o ponto final, que geralmente é um equipamento eletrônico, por isso que acontece a queima. Quando um raio cai, ele emite uma descarga tão forte que ela ocupa um raio, uma área de 5 quilômetros quadrados. E quando um raio cai, esse surto elétrico vai pelo cabeamento da rua, entra na residência e vai lá e queima uma televisão, queima um eletrodoméstico. Entende isso? E o que faz um DPS, dispositivo contra surto? Toda vez que você tiver um DPS no quadro de disjuntores, ele é um sistema de proteção, ele é um sentinela. Todas as vezes que acontecer um surto elétrico, um raio, qualquer coisa que forme esse surto elétrico, ele vai tentar passar pelo quadro de disjuntores para chegar no seu componente eletrônico. Sabe o que o DPS faz? Ele desvia esse surto e devolve ele para o aterramento. Com isso, ele não entra dentro do seu estabelecimento, da sua casa. Prado do céu, quanto deve custar esse DPS, esse dispositivo contra surto? R$50. E nós já tivemos a oportunidade, o desprazer de atender um cliente que sofreu um raio e queimou os ar-condicionados, a geladeira eletrônica, a lava-louça. Foi um prejuízo de mais de R$12.000. Quando esse cliente descobriu que tudo isso aconteceu porque não tinha um DPS no quadro de disjuntores, ele ligou para esse eletricista, mas ele ficou bravo. Então, se eu trabalho com elétrica, adivinha o que eu vou dar de informação para o meu cliente para ele ser ativado pelo gatilho da reciprocidade? Eu vou falar da importância do DPS. Aqui, seu João, tô vendo aqui que o senhor tem muitos equipamentos eletrônicos, né? E essa região aqui é uma região que tem muito problema com raios. Seria interessante o senhor pedir para o seu eletricista instalar um DPS. Vou mostrar para o senhor aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou colocar aqui
um DPS para o senhor ver. Aí eu coloco no celular, mostro, tá vendo isso aqui, ó? Isso é um DPS que o senhor instala lá no seu quadro de disjuntores. Sabe o que vai acontecer? Ele vai proteger os seus equipamentos eletrônicos, porque ele não vai permitir mais que entre aqui um surto elétrico. Já aconteceu de queimar alguma coisa aqui na sua casa? Eu falo, nossa, se tiver queimado alguma coisa, aí você vai nadar de braçada. Quem trabalha com ar-condicionado, por exemplo, você trabalha com serviço de ar-condicionado, em todas as casas tem aquela briga do homem que coloca o ar-condicionado frio e a mulher morre de frio na madrugada porque o cara coloca em 17 graus. Quando eu fazia atendimento lá na minha empresa de serviço, que é uma empresa de climatização, por exemplo, sabe o que eu falava? Eu ensinava as pessoas como utilizar o ar-condicionado da maneira correta. Aliás, eu explicava para o casal, principalmente para o marido, que não era frescura da mulher. Isso é um problema científico. A mulher tem uma defesa no corpo, toda vez que ela é exposta a uma temperatura baixa, acontece uma coisa chamada vasoconstrição. É a restrição das veias para restringir o fluxo sanguíneo, para tentar manter a temperatura da pele. Com isso, a mulher recebe menos sangue nas mãos e nos pés, chegando a ter uma diferença de temperatura do corpo do homem para o corpo da mulher de 1,5 graus. É por isso que a mulher sente mais frio. E aí o cara chega lá no quarto, na hora de dormir, coloca em 16 graus. O que eu ensino para a mulher? 1 hora antes do seu marido chegar, a senhora vai lá no quarto, liga, coloca em 23 graus. O que vai acontecer? O quarto vai ficar gelado. Quando ele chegar no quarto, o quarto já vai estar gelado, ele não vai nem lembrar do controle remoto. Com isso, ele vai dormir em 23 graus e não vai colocar mais o ar-condicionado em 16. A mulher fala, nossa, por que eu não conheci você antes? Que dica maravilhosa. Nesse momento, eu acabei de ativar o gatilho da reciprocidade, que é a vontade de retribuir algo que eu ganhei de graça. Lá na Idade da Pedra, começaram a acontecer algumas trocas. Então, para existir uma harmonia entre os homens, eles entenderam que se eles dessem alguma coisa antes, o outro se sentia quase que obrigado a retribuir. E nós trouxemos esse registro lá da Idade da Pedra. Entende isso? Então, gatilho mental da reciprocidade é todas as vezes que eu trato alguém muito bem, que eu levo uma pessoa para minha casa, faço aquele churrasco, eu não deixo nem a pessoa levantar da mesa. Não, pode deixar que eu trago aqui a carne, uma linguiça, você quer uma cervejinha, um refrigerante. A pessoa se sente tão bem tratada que ela começa a conversar com o cônjuge, fala, olha, precisamos levar lá o nosso amigo lá em casa, olha o tratamento, sabe o que é isso? É o gatilho da reciprocidade. Portanto, se um vendedor consegue utilizar muito bem o gatilho da reciprocidade, principalmente se for coerente com as necessidades do teu cliente. É por isso que depois que você coloca o gatilho mental da autoridade e ganha a atenção do cliente, você precisa fazer perguntas, anotar, ter o ouvido muito ativo, porque são essas perguntas que vão trazer clareza de o que você vai usar para ativar o gatilho da reciprocidade. É lógico que em cada profissão, em cada segmento, nós já sabemos quais são as dores do cliente, né? Então você já pode ter um script com base em algumas coisas. Por exemplo, a pessoa que trabalha com elétrica já sabe que ninguém tem informação sobre o DPS. É um dispositivo tão barato, mas que traz uma segurança para qualquer estabelecimento monstruosa, entendeu? Então, o eletricista já sabe que ele pode utilizar isso para mostrar para o cliente, nossa, ele não está aqui só para levar o meu dinheiro, ele me deu uma dica fantástica. Entende isso? Então, com base nessas informações do gatilho mental da reciprocidade, eu quero que você pare agora aí e comece a lembrar de todas as dores que você já ouviu do cliente, para você começar a escrever esse script do que vai ser a ativação do gatilho mental quando você estiver atendendo o teu cliente. Mas lógico, cada cliente tem a sua característica, tem as suas dores, então você não pode negligenciar as perguntas e o ouvido ativo para entender a necessidade do cliente que você está conversando naquele momento, pois com isso o gatilho da reciprocidade vai ser melhor aplicado. Então segura a onda aí, na próxima aula nós falaremos de mais o gatilho mental. Nos vemos nos próximos vídeos.